A Rádio Luz Espírita apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem do Cristo à luz do Espiritismo. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para mais um Conversando o Evangelho. Sintam-se todos abraçados e acolhidos, não somente por nossa equipe, mas toda a espiritualidade que nos acompanha. Hoje tivemos alguns problemas técnicos, ontem infelizmente não pudemos transmitir o Evangelho no lar, hoje persistimos com os problemas e foi em minutos agora que conseguimos saná-lo. Então, a gente agradece a toda a espiritualidade amiga por ter nos proporcionado e estarmos aqui juntos. Hoje, nossa equipe está sendo composta pela Cláudia, pelo Donizete, o Dr. Joel e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Lembramos que a Pamela é a responsável pela nossa página no Facebook, né, e ela é que coordena as nossas postagens no Face. Tivemos a ajuda também hoje da Adriana para que a gente conseguisse resolver o problema e colocar no ar. Vocês podem ter acesso através do Facebook, do nosso link da gravação do programa da semana passada e os outros programas que ficam disponíveis no YouTube. É uma gravação caseira, mas dá para ouvir e dá para que vocês possam, se tiver dúvidas, estar postando e a gente tenta responder. A gente aproveita e faz um agradecimento especial hoje a todos os nossos amigos do Facebook, que sempre curtem nossas postagens, em especial a nossa querida amiga Marlene Pisoni Teixeira, que está sempre presente, inclusive no nosso momento diário, às 18 horas, horário de Brasília, onde oramos e vibramos pedindo paz, amor, serenidade e humildade para todo o planeta. É o que a gente costuma chamar de Hora da Ave Maria. Estamos resgatando um momento no dia, não precisa ser uma hora, é a hora de Ave Maria, porque às 18 horas que todo mundo vai parar e se elevar os pensamentos à espiritualidade, né? A Maria que nos guia e continua abrindo os caminhos para nós. Então, a gente agradece e convida todos a estarem participando conosco todos os dias às 18 horas. E aproveitando também, convidamos a todos os amigos do Face e os que só ouvem a rádio, mas não participam do nosso chat, do nosso bate-papo, para que possam entrar e participar, colocando suas opiniões, dúvidas, questionamentos, né? Porque assim fica um diálogo mais rico e a gente constrói junto o aprendizado, não fica um monólogo. Dessa forma vai ser bem mais interativo e melhor. Hoje continuamos no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, os itens 11 a 13, que abordaremos. Como é que a gente pode definir humildade? Como é que a gente pode definir orgulho? Pode haver humildade na riqueza e no poder? Por que o orgulho existe? O que ele causa? Será que ele causa alguma coisa? É possível o homem conhecer tudo? Pode a inteligência ser um instrumento de progresso espiritual? Vamos deixar que o calor dos nossos corações nos proporcione aconchego, serenar nossas mentes, retirar todo o cansaço da semana, todas as preocupações, toda a euforia do final de semana que está se aproximando. Vamos buscar nos concentrar na paz do Mestre Jesus. E assim, já sintonizados com nossos mentores espirituais, com os amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré, Burgo dos Lírios, Recanto de Irmãos e todos os espíritos que estão nos acompanhando,
sejam para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Iniciemos então o nosso Conversando o Evangelho com a prece que será feita pelo professor Joel. Neste momento, eu proponho a meus irmãos todos que tenhamos a consciência, mesmo que eu esteja sendo repetitivo, porque assim começo as minhas preces, de que nós existimos dentro do pensamento divino. Cristo teve toda a sua razão de ser, quando disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Em nós também manifesta-se este anseio. É claro que o Pai está em nós. Agora, nós, devido ao nosso atraso espiritual, ainda não conseguimos nos aproximar desta inteligência suprema, desta causa primária de todas as coisas. Mas é contigo, amado Pai Celestial, que desejamos ter a sintonia. É contigo, Jesus, porque em teu nome sempre tudo aquilo que suplicamos é feito. É convosco, amigos espirituais, que desejamos ter esta sintonia. E queremos, acalentando a certeza de que estamos sendo ouvidos, que a sintonia não somente aconteça no plano material, mas que também no plano espiritual, uma pleiade imensa de entidades espirituais possam compartilhar conosco neste momento, para que possamos corresponder às expectativas que a espiritualidade deposita em nós nestes momentos tão cruciais, onde decisões que obedecem diretrizes divinas, postas em prática na Terra. Ajudai-nos, amigos espirituais. Prodigalizem vosso amor, vossas vibrações, vossas bênçãos para este plano terráqueo, onde tanta invigilância existe, onde tantas imperfeições se manifestam, especialmente nos aspectos relacionados com o tema que irá ser desenvolvido na noite de hoje. Que envolvidos possam ser nossos irmãos, a nossa irmã Cris, a nossa irmã Cláudia, o nosso irmão Donizete, e também suplico para mim, esta modesta pessoa, a ajuda do amor divino, e que possamos ser bem-sucedidos, assessorados por vós, amigos espirituais, na divulgação dos ensinamentos de temas tão importantes que se relacionam com o aspecto conversando o Evangelho na noite de hoje. E assim, em teu nome, Jesus, começamos as atividades da noite de hoje. Obrigado, Divino Mestre. Obrigado, mentores espirituais, amigo e espírito guia dos trabalhos. Que assim seja. Que assim seja. Vamos agora, então, passar para a mensagem que será feita pela Cláudia. Uma linda noite, professor Joel. Linda sua prece, viu? Muito linda. Minha irmãzinha. Então, uma linda noite para todos. A mensagem que eu escolhi foi Humildade Sempre, de Joana de Ângeles. Alegra-te por fazeres parte da grandeza indescritível do universo. Não te subestimes a ponto de constituir-te uma nova dissonante nesta sinfonia de incomparável musicalidade. Busca sintonizar-te com a melodia que paira no ar, vibrando, afinando-te com a glória da vida. Engrandece-te na ação das coisas de menor monta, apequena-te quanto diante das expressivas realizações que promovem os pruridos da vaidade e desarticulam as peças da simplicidade. No contexto das expressões do universo, tu és importante, traduzindo a glória da criação e evoluindo sem cessar. A humildade exterioriza o valor e a conquista pessoais. Ignorando-se, irradia-se e fomenta a paz com toda a parte. Jamais te deixes engolfar pela revolta que traduz soberba e orgulho. Quando alguém se permite penetrar de humildade, enriquece-se de força renovadora que não se exaure. Contempla as estrelas, mas não te descuide dos pedregulhos sobre os teus pés. Sonha
com os acumes esplendorosos das alturas. No entanto, não desconsideres as dificuldades, desafio da ascensão. O Sol, que mantém a corte de astros que o cercam, desgasta-se lentamente. A tecnologia, de tão salutares benefícios para a humanidade, também responde pela tremenda poluição que ameaça a vida e a natureza. O metal, que reluz, se consome no burilamento que se entrega. Só a humildade brilha sem desgastar-se e eleva sem pôr em perigo. Muitos falam, escrevem, traçam definições sobre a humildade dos que dizem possuidorem, dos que propõem para vivê-las a outros. Se tu, aquele que passa incompreendido, porém entendendo o próximo e as circunstâncias, sem tempo para justificá-las ou colocações defensivas, segue a programação de que te vinculas para um bem, não descurando o burilamento íntimo, o sacrifício pessoal. Se outros pensam em contrário à tua atividade, cala e prossegue. Cada qual responde a si mesmo pelo que é e pelo que faz. A humildade difere da humilhação. Uma é luz, a outra é treva. A primeira eleva, a segunda rebaixa. Investe da segurança de que na terra ainda não há lugar, ou pelo menos compreensão, para que a verdadeira humildade de que Jesus se fez o protótipo por excelências e os olhos neles postos, ignora o mal e os asquazes do mal vão revidando, nem magoando ninguém, embora ferido, em sofrimento intenso, na certeza da vitória plena e final, após a larga travessia pelo oceano das paixões humanas dilacerantes. Vamos agora, então, passar para a leitura que será feita pelo Donizete. O orgulho e a humildade. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo e ajudar-se totalmente, e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e levou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam de injustiça, irrisão e cegueira. Deus, acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generoso e caridoso, sem ostentação. Quer dizer, fazer o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus. Agora Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der manifestações mais esplendentes de sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família, que os vossos corações brandos e humildes seja digno de receber a palavra divina que ele vos trará, que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem e à caridade, à fraternidade. E então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar as vossas sociedades civilizadas, ricas em conhecimento e não obstante tão pobre de bons sentimentos, nada mais nos restará
do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar de todos os séculos. Assim seja. Cris. Bem, vamos dar início então agora aos nossos questionamentos. E o primeiro questionamento, como não podia deixar de ser, é como é que a gente pode definir a humildade. A Cláudia leu um texto, uma mensagem, né, de Joana de Ângeles, muito boa, e que comparava a humildade com o orgulho. Então, primeiramente, vamos falar só um pouquinho da humildade. A humildade, ela pode ser considerada como uma das virtudes que nivela todos os homens. Ou seja, ela vai eliminar aquela falsa ideia de superioridade que se tem de uns para os outros, propiciando assim, dessa forma, o progresso espiritual que nos aproxima de Deus. Somos todos um no Pai. Esse sentimento faz com que nos sintamos todos irmãos, e assim nasce a vontade de ajudar a todos, não é verdade? Então, eu acho que seria mais ou menos, resumindo muito bem, seria mais ou menos a humildade. Então, é a gente ser ao mesmo tempo único, mas ser igual a qualquer um outro. Um não é melhor do que o outro, né? Porque somos todos filhos do mesmo Pai, com a mesma centelha divina. Vamos passar agora para o Donizete, para a Cláudia, depois para o professor Joel, para que façam os seus comentários. O chat também fica aberto para que as pessoas possam estar colocando suas opiniões, o que é humildade para cada um, se concorda, não concorda. Então vamos lá, passando o microfone para o Donizete. O conceito da humildade foi muito deturpado. É verdade que a palavra deriva do latim humus, terra, né? Por causa disso, talvez se pense que ser humilde é rebaixar-se, é andar se arrastando. Mas as palavras homem e humanidade também derivam de humus. Isso se deve ao fato de os antigos considerarem que o homem veio do barro, da terra, do humus. Ser humilde, então, é ser como se é ser conforme a sua natureza, ser apenas mais um homem, indivíduo da humanidade. Ser humilde é rebaixar-se, ser humilde é ser exatamente como se é. Nem em cima, nem abaixo. Eu vou contar uma pequena história que peguei na net. Um homem decidiu largar tudo que tinha, casa, esposa, filhos e propriedades, para seguir um caminho espiritual junto a um grande sábio que vivia na Índia. O homem viajou 4.000 quilômetros a cavalo, e após 8 meses de viagem, chega à região onde vive o homem santo. Assim que chegou, viu o sábio e apresentou-se dizendo: Mestre, sinto um desejo imenso de seguir um caminho espiritual, e rogo a ti que me aceite como discípulo. O homem perguntou: Muito bem, dar-te-ei toda a instrução necessária a fim de torná-lo um homem sábio e santo. Mas antes, peço que me diga uma coisa. Claro, mestre, qualquer coisa, respondeu o homem. Quanto você viajou para chegar até aqui? Perguntou o sábio. Aproximadamente 4.000 quilômetros, respondeu o homem. Uma grande viagem, ponderou o sábio. E aqui você renunciou para vir até aqui e iniciar sua nova vida espiritual. Renunciei todas as minhas propriedades, mestre. E também deixei minha esposa e meus 3 filhos. No entanto, com a boa herança que lhes deixei, não será difícil eles conseguirem se sustentar, pois eu era um homem rico. Muito bem, disse o sábio. Mas além disso, acrescentou o homem, eu também deixei minha esposa e meus 3 filhos. No entanto, com a boa herança que lhes deixei, não será difícil eles conseguirem se sustentar, pois eu era um homem rico. Já entendi, disse o mestre. Posso então lhe transmitir sua primeira e mais importante lição? Claro, mestre, disse o homem entrando em empolgação. E o sábio disse: Então meu primeiro ensinamento é esse. Volte para sua casa, tome suas propriedades e continue com sua vida, pois é lá mesmo, no lugar onde você nasceu e cresceu, onde reside o terreno mais fértil ao seu desenvolvimento espiritual. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. A maior viagem que podemos fazer é a viagem interior, para dentro de nós mesmos.
A maior renúncia que podemos realizar é a renúncia de nós mesmos, de nossas tendências, apegos e de nosso ego ilusório. E nossos maiores instrutores e mestres são os nossos familiares, nossa esposa, filhos, pais e mães. Não há mestres melhores do que eles. A família, o espaço onde se dá os primeiros passos na educação para o infinito. Por isso, retorne ao seu local original e de lá mesmo você seguirá a espiritual. O homem agradeceu ao sábio, virou-se e iniciou seu caminho de volta. O que ele fez foi humildade? Sim, buscar a Deus e renunciar à sua riqueza foi uma forma de humildade. Mas ele tinha uma prova maior, que era a sua família. E mesmo com a riqueza, poderemos ser humildes e achar o necessitado. Deus não condena a riqueza material. Só que não podemos ser escravos dela, pois temos que saber usá-la com sabedoria. Que é o que vamos ver na pergunta seguinte. Cris. Vamos passar então agora para a Cláudia. Não sei se a Cláudia tem alguma coisa para comentar. Se não, a gente passa para o professor Joel. Mana, eu não ouvi tudo que vocês falaram, mas então se eu for repetitiva, me perdoem. Mas assim, o que eu gostaria de falar da humildade é que muitas vezes as pessoas ainda confundem, porque acham que humildade é rebaixar-se, né? E sabendo de que veio do conteúdo da palavra humus, que vem de barro, da terra. Mas ser humilde é ser conforme a natureza, é ser apenas você, né? O indivíduo da humanidade. O ser humilde não é rebaixar-se como muitas pessoas pensam. Ser humilde simplesmente é você fazer o seu trabalho, é você estar ali presente, sem que você tenha que aparecer, sem que você tenha que se engrandecer, ou mesmo que você tenha que dizer o que você está fazendo e por que está fazendo. Simplesmente você sabe qual é o seu caminho, qual é a sua função, quais são as leis que você tem que seguir, que são as leis divinas, e ser humilde é isso, que é a gente seguir no nosso caminho, sem que a gente tenha medo de ser feliz, medo que seguindo a nossa consciência, e que a gente não precise dizer, gritar para o mundo inteiro o que nós estamos fazendo. Eu acho que isso que é ser o verdadeiro humilde. Era só isso que eu queria completar. Perfeito, Cláudio, porque muitas vezes o que acontece é que a gente fala que quer ser humilde, mas se coloca propagando para todo mundo: olha, eu sou humilde, tá? Eu tenho isso, mas eu não conto, eu sou humilde, tá? Isso é um tipo meio de humildade falsa. Aqui o pessoal do chat até comenta que ser humilde é se doar ao próximo, não ser egoísta e querer tudo para si. Exatamente, né, Cláudia, que a gente acabou de falar. Isso mesmo. Então vamos passar agora para o professor Joel, que com certeza ele vai trazer mais esclarecimentos para a gente. E depois a gente vai comentar aí sobre a riqueza. Agora é só sobre a humildade. Professor Joel? Mas então, como eu estava dizendo, eu acompanhei todas as ponderações que foram feitas, todas elas são pertinentes. Aconteceu a ênfase para o aspecto mais importante, que constitui o principal objetivo da nossa trajetória evolutiva na Terra, e que foi tão bem mostrado pelo Divino Mestre Jesus como o objetivo até o qual nós precisamos chegar. A humildade tem mais do que esta nuance, porque verdadeiramente ser humilde é começar com esta postura, especialmente com relação à nossa família. Porque, na verdade, eu vou usar uma manifestação que aconteceu pelo espírito de Nélio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, e que se intitula Jesus no Lar. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. E muitas vezes acontece das pessoas interpretarem equivocadamente os dizeres de Cristo, e é quando então ela faz uma opção por uma modalidade de vida onde existe uma renúncia total, até mesmo com relação ao convívio e à sua responsabilidade no que se refere a uma família. Meus irmãos,
A outra conotação a respeito da humildade, como não poderia deixar de ser, é nós termos consciência que pela pluralidade das vidas, através dos processos reencarnatórios, nós vamos conseguindo substituir em nós os registros que configuram os nossos defeitos e que fazem parte da nossa inferioridade ainda de origem animal, e por atributos bons, por virtudes. E na medida em que isto vai acontecendo, nós vamos tendo as diversas situações onde a humildade merece tanta ênfase, porque ela é a condição imprescindível. Mas não só nas relações humanas, mas também em relação ao universo como um todo. Percebam, meus irmãos, na medida em que nós vamos em nossa trajetória evolutiva, especialmente na época que estamos vivendo, em que os novos ensinamentos que servem como base de justificativa para a profecia de Jesus, de que nós iríamos aprender muitas outras coisas, agora estão acontecendo. Ou seja, na medida em que o nosso crescimento consciente vai tornando-se uma realidade, nós não temos outra postura comportamental, a não ser a de percebermos a nossa pequenez dentro deste universo maravilhoso e o quanto somos felizes, porque Deus nos constituiu e permitiu que nós, através do nosso próprio trabalho, provêssemos o nosso crescimento em direção a Deus e também a um grau de afinidade maior com as entidades espirituais que são os co-criadores do Pai. Esse é o outro aspecto da humildade. E na medida em que as pessoas, sem que eu queira abordar o tema inteligência ainda, vão conhecendo a dinâmica da obra divina, ele só se pode considerar um ser muito pequeno, muito ínfimo. Pois que muitas vezes substituem os efeitos, ou melhor, substituem os efeitos por Deus, porque ou consideram os efeitos como sendo o seu Deus, e esquecem-se dos criadores do Criador das causas, que traduzem, que configuram esses efeitos. E eu me refiro, é claro, a todo o universo no qual nós vivemos e o qual ainda não entendemos quase nada. Essas pessoas estão adorando a si mesmas, estão se envaidecendo pelo brilhantismo das suas ideias e estão sendo ajuladas e enaltecidas pelos outros, que muitas vezes confundem a inteligência como se ela fosse o próprio Deus. Já estou eu querendo invadir de novo o tema, que vai ser motivo do desenvolvimento das considerações seguintes. Mas o importante é que quando nós seguimos os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, realmente na nossa humildade existe juntamente a manifestação do amor ao próximo, da prática dos demais ensinamentos que o Mestre Jesus deixou, e todos eles servem para que possamos exercer com uma base corretíssima, perfeita, a humildade, o amor, a indulgência, o perdão, a benevolência. Tudo isso são predicados que nós precisamos desenvolver, e na medida em que os mesmos vão se desenvolvendo, quanto mais humildes, mais amor. Então, realmente, como foi dito, não tem nada a ver com humilhação. Tem a ver que naquela época foi escolhida a humilhação porque realmente as pessoas viviam momentos muito difíceis, em que os poderosos tomavam tudo pela força e os pequenos eram humilhados. Então Cristo quis proporcionar o seu consolo e os seus ensinamentos especialmente para esses que eram humildes, porque, tomando como base a doutrina, todos aqueles que passam por dificuldades estão dentro das leis divinas que são perfeitas, eliminando as imperfeições, perdendo os seus defeitos, resgatando as suas falhas, os seus equívocos e adquirindo os pré-requisitos que são necessários para que ele possa verdadeiramente ser, na sua existência concreta, uma pessoa humilde, branda, pacífica, amorosa, para que possam possuir a terra, assim como Cristo disse. Teve conotação no passado, existiu nas épocas que sucederam depois de Cristo e está tendo uma conotação muito especial para nós agora no presente, porque sabemos que nós estamos tudo fazendo e as forças do bem tudo estão fazendo
para que nós, uma grande pleia de identidades espirituais, preencham os requisitos necessários para que nós possamos ser as ovelhas do aprisco do Pai, que irão constituir a grande família universal que irá primar por todas as formas de sabedoria no seu desenvolvimento, na sua aquisição, e também pela humildade total, porque assim é que deveremos ser quando integrarmos esta nova geração após o planeta tenha completado a sua fase de transição. Eu não sei se consegui, minha irmã, pensar adequadamente dentro das proposições que vocês fizeram, mas tomara que eu tenha conseguido. Mas não esqueçamos nunca que a nossa humildade e o nosso relacionamento é um bem precioso que precisamos cultivar junto aos nossos entes queridos, que são os primeiros e os mais importantes instrumentos que nós recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus e nós mesmos. Então procuremos lá a humildade. Está certo tudo que foi colocado, inclusive com a pessoa que buscava a verdade em busca e marchou em busca do mestre. Mas percebam como é perfeito e como é importante nós dedicarmos todo o nosso amor e empregarmos ao máximo os ensinamentos da doutrina que nos consola, os nossos entes queridos, que são os bens mais preciosos e formam aquilo que poderemos chamar, tanto cristicamente como também socialmente, a célula master da sociedade humana. Deu, minha irmã Cris? Sim, com certeza, professor João, muito bem colocado, né? Humildade começa em casa, né? Valorizando as pessoas do nosso convívio, né? Sendo humilde com as pessoas do nosso convívio. O Deto aqui do chat colocou: a humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador à sabedoria real. Quem é humilde cresce sempre. Quem é orgulhoso fica estagnado, iludido na falsa posição de superioridade. Muito bem colocado, na verdade, se a gente for ver na prática, é isso que acontece, né? Porque a pessoa humilde, ela tem a humildade de dizer que ela está aprendendo ainda, enquanto que a que não é humilde, que nós vamos ver mais embaixo, em outros questionamentos, ela se acha que já aprendeu tudo, né? Então, acho que muito bem colocado e vai, inclusive, auxiliar na resposta de um outro questionamento. Então, acho que podemos passar agora para o próximo questionamento, que vai envolver, como o professor Joel já iria começar a explicar, pode haver humildade na riqueza? As posições de destaque são confiáveis? Por mais estranho que possa parecer para algumas pessoas que ainda mantêm essa visão passada e errada, digamos assim, ou não apropriada, muitos acham que há humildade, que não pode haver humildade na riqueza, né? Como já dissemos em programas anteriores, temos ricos humildes e pobres orgulhosos. E também, lógico, ricos orgulhosos e pobres humildes. A riqueza, por si só, não é um mal. Na verdade, ela vai ser boa ou ruim de acordo com a utilidade que nós damos a ela. A riqueza, ela deve propiciar a oportunidade de fazer o bem, e não ser fonte de inspiração para o orgulho e obstáculo para o desenvolvimento moral. A gente bem sabe disso, né? É uma oportunidade. Se eu tenho condições de gerar emprego, eu estou dando oportunidade para estar fazendo bem. Agora, se eu procuro não gerar emprego, só explorar, aí já é uma forma que eu estou utilizando não apropriada da riqueza. Se eu quero só ter bens materiais, só minha satisfação, é uma forma errada da riqueza. E aí, as posições de destaque são confiáveis? Será que a gente pode ter posição de destaque? Isso não vai automaticamente me deixar orgulhoso? Eu vou deixar de ser humilde? Assim como a gente falou que a riqueza por si só não é má e nem boa, o poder também ele não é má e nem mal. Na verdade, somos nós que transformamos tais situações em alavanca de crescimento ou motivo de estagnação, como o Décio colocou ali. Em nossa atual sociedade, as relações entre um superior e seus colaboradores, elas deveriam ser vistas como oportunidades para se exercer o respeito, a responsabilidade e o amor fraterno.
Portanto, seriam relações sadias e que, de forma alguma, seria algo não confiável, né? O que, na verdade, o que acontece é que, algumas vezes, extrapolam os limites, há abuso desse poder. E aí nós não temos uma parceria. Parceria é quando é bom para os dois lados, né? E quando falamos de abuso também, automaticamente a gente vai pensar naqueles que possuem cargo superior abusando dos seus colaboradores, né? Ou seja, exigindo que faça hora extra sem pagar, dando ordens, maltratando. Mas a gente tem que pensar também quantas vezes os colaboradores não abusam dos que têm poder, ou seja, não fazendo o seu trabalho, sendo preguiçoso, né, desperdiçando material que não é dele mesmo. Para que ele vai economizar? Ele desperdiça. Então, como a gente pode ver, não é a riqueza ou a pobreza, não é o poder ou não poder que vai ser bom ou ruim. É exatamente o uso que a gente faz dele que vai definir se é bom ou se é ruim. Vamos passar agora para o... Não sei se é Cláudio Donizete que vai começar. Que você falou muito bem, falou tudo, né? Só eu quero complementar uma coisinha que já foi dito várias vezes, né? E ser humilde não significa ser desprovido de bens materiais, mas ser capaz de aceitar a sua condição na escala evolutiva a que todos estamos sujeitos. Pobreza não significa humildade e nem riqueza significa orgulho, como você já colocou. A ação da condição de riqueza há uma responsabilidade muito maior para a evolução do espírito, pois o meio é muito mais propício à ambição, vaidade, orgulho, etc. Nós iremos ser ricos em sentido material, só que muitos não sabem que essa é uma das provas muito difíceis, pois isso aqui é a riqueza e é para aquelas pessoas que realmente precisam lutar para vencer seu orgulho e sua vaidade, mostrar que não é superior a ninguém. Deus quer saber como reagimos diante de valores materiais, se somos capazes de ajudar um necessitado, como o rico da parábola do rico de Lázaro, né? O rico e Lázaro. Essa parábola não visa tratar sobre caridade e falta de caridade. Não diz que o rico negava a esmola a Lázaro. Talvez até ignorasse a presença dele junto de sua casa, fechado como estava em seu bem-estar, que não lhe permitia perceber problemas alheios. A riqueza honesta não é má nem condenável, assim como a pobreza não é garantia de salvação. Mas ambas suscitam atitudes éticas que podem facilitar ou dificultar a procura de Deus. É para isso que Jesus quer despertar os cristãos nessa parábola, né? Temos vários exemplos de ricos, humildes. Ailton Senna, por exemplo, né, uma pessoa humilde que se rebaixava, apesar de sua fama, né, para ajudar os necessitados, até fundou uma instituição para crianças. Angelina Jolie certamente teve muito êxito ao utilizar sua fama como atriz para chamar atenção para causas sociais. Seu ativismo na questão de refugiados já lhe rendeu o cargo de embaixadora da ONU. Ela também já adotou 3 crianças nascidas em países pobres, como a Etiópia. Um brasileiro, né? Outro, Zeca Pagodinho. E além da sua música, ele também é conhecido por manter muito bem suas origens. Zeca Pagodinho é um habitante muito ilustre e estava lá quando o local foi atingido por enchente. Na enchente, Zeca não hesitou em ajudar a população desabrigada, atingida pela água. Ele ofereceu sua própria casa para escolher as pessoas e também ajudou na arrecadação de alimentos para a comunidade. Tony Ramos, o ator, é conhecido como um dos mais simpáticos e humildes da Globo, sem fazer propaganda, tá? Em um depoimento ao arquivo confidencial do Faustão, o autor Pedro Cardoso chegou a declarar que um dia foi ao banco e, com a fama subindo a cabeça, achou que poderia passar na frente de outras pessoas mais humildes. Mas quando viu Tony Ramos na fila, como cidadão comum, que de fato é, né, percebeu que essa era a atitude a ser seguida. Tony Ramos é famoso por ser um profissional bastante querido entre colegas. Alguém pode ser rico e ter um coração de pobre, cultivando o desapego, a humildade, a caridade, como alguém pode ser pobre, mas ter um coração de rico, sem caridade nem humildade. Lázaro, pobre na terra, e Abraão, rico na terra, tiveram a mesma sorte final, porque ambos, em circunstâncias diferentes, tiveram o mesmo amor a Deus e o mesmo desprendimento dos bons terrenos, dos bem terrenos. Pensamos nisso, né, gente? Cris? Vamos passar agora para a Cláudia. Cláudia, alguma coisa para falar? Um pouquinho, mano, só para complementar. A pergunta, né, pode haver humildade na riqueza? Não só pode, como deveria, né? Porque, na verdade, a riqueza material, ela não pertence a gente, né? Ela pertence a Deus, que é uma ferramenta que, na verdade, ele nos forneceu para facilitar a nossa evolução e a evolução do planeta.
Então a coisa é transitória. Hoje hoje tem, amanhã pode não ter, num estalar de dedos. E essa humildade é justamente, se ele deixou na mão de alguns, é justamente porque esta pessoa, em tese, teria mais condição de explicar, de dividir, de lidar com, investir na saúde, investir na evolução, na parte científica, enfim, nisso tudo que é para a evolução como um todo. Só que as pessoas caindo no orgulho, caindo na ganância, caindo na vaidade, elas começam a pegar, e por isso que a gente conhece tão bem que é a prova da riqueza e da pobreza, né? Que a prova da pobreza entra mais na paciência e na resignação, e a da riqueza que acabam quase sempre falhando, porque caem no orgulho, entram na avareza também, né, e que complica. E lembro até um pouco da parábola do trabalhador da última hora, que não importa o tempo, né? Porque todos ganharam o mesmo denário, porque os que começaram primeiro acharam que iam ganhar mais, só enrolando ali. No entanto, não foi, né? Então, isso tudo a gente para muito para refletir e ver que isso não importa, que a verdadeira riqueza é sim aquelas que estão dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. Essas pertencem a gente, que são as nossas virtudes, que é a conquista íntima e pessoal de cada um, né? Era só isso que eu queria complementar. Muito bem colocado, Cláudio. Vamos ver agora se o professor Joel quer complementar. Na verdade, aspectos muito importantes foram expostos por vocês, e aí mostra a utilidade da conjugação, do valor que existe na integração dos conhecimentos e da participação em grupo a respeito de análises relacionadas com a mesma ideia, porque passo a passo a gente percebe que os ensinamentos evangélicos vão sendo apresentados, vão sendo desdobrados, o que talvez não acontecesse se a exposição ocorresse apenas através de uma pessoa só, né? É que nem a doutrina dos espíritos. No começo, Cristo pregou seus ensinamentos, mas percebamos quanto tempo foi necessário transcorrer para que toda a humanidade tomasse conhecimento, como hoje tem conhecimento destes ensinamentos. No entanto, percebam a rapidez dentro do tempo e do espaço da divulgação dos ensinamentos dos Espíritos, que é a concretização do Espírito de verdade prometido por Cristo, que rogou ao Pai para que assim acontecesse. Através dos Espíritos, em questão de pouco tempo, o materialismo teve um confronto como precisava ter, onde o egoísmo, onde a riqueza era tanto valorizado, e como em todos os recantos da terra não existiram condições para que os contraventores pudessem apagar esta ideologia, esta postura de vida, que é a doutrina do Consolador prometido. Com relação ao que os irmãos disseram, são as leis divinas que estão norteando a nossa trajetória evolutiva em direção a Deus, por meio dos processos reencarnatórios, como já tive a oportunidade de dizer, mas isso tem que ser muito enfatizado. E é claro, então, existe, como a nossa irmã Cláudia disse, a prova da riqueza, a prova da pobreza. E quando uma pessoa não é bem-sucedida nesta provação, nesta prova, é claro que ela terá que viver a situação contrária e colher até os frutos consequentes da semeadura que fez livremente no campo do egoísmo, no campo da prepotência, no campo do desamor, no campo da falta de humildade e de orgulho, sim. Então, percebamos que aquele que hoje, realmente, como já foi dito também, é pobre, possivelmente foi o rico prepotente de ontem, e que precisa cultivar as suas virtudes, e não somente fazer o cultivo dessas virtudes, como eliminar de si também todas as formas de registros que se acham no seu ser espiritual na forma de núcleos de potenciação e que se extravasam e se consubstanciam no perispírito, e são as nossas inclinações, e ele tem que se libertar dessas imperfeições, desses equívocos, dessas formas egoísticas de agir. Então existe também o pobre orgulhoso. O pobre orgulhoso, muitas vezes, e prepotente, que confunde tudo. E existe o rico também, orgulhoso, prepotente e também que não entendeu o verdadeiro significado
da riqueza e da pobreza nos dizeres de Cristo, tanto que, querendo seguir a Cristo, abrem mão da vida que têm, perdem tudo que possuem, tornam-se verdadeiramente pobres, achando que com isto estão agradando a Deus, quando poderiam utilizar os seus bens, gerando mercado de trabalho, gerando amor para aqueles que tanto têm necessidade, e o Evangelho está repleto desses exemplos, desses ensinamentos, onde nós precisamos socorrer os nossos irmãozinhos que encontram-se em dificuldade. Então percebamos que realmente eu acho que está sendo muito produtivo a forma como nós analisamos em grupo, bem entendido, todos esses fatos, porque nós vamos percebendo a grandeza da luminosidade existente nas luzes que Cristo criou quando deixou seus ensinamentos e quando fez a previsão que nesta doutrina nós iríamos aprender as outras coisas que naquele tempo ainda não estávamos preparados para entender. Porque o homem tinha a ideia do processo reencarnatório, sim, só que ele chamava de ressurreição e não tinha uma ideia precisa. E era preciso que acontecesse no campo do progresso a aquisição de de muitos aspectos relacionados com a evolução da humanidade e que estavam fora do seu alcance. E hoje, com base nestes conhecimentos, nós podemos fazer tantas análises a respeito da imortalidade, a respeito da continuidade da vida, e quanto a humildade tem que ser cultivada e o quanto o orgulho precisa ser combatido, e quanto a avareza na riqueza tem que ser também muito combatida. A pessoa tem que entender que o rico de hoje poderá ser o pobre de amanhã e vice-versa. Até pode-se dizer que isso está ocorrendo. Aqueles que eram déspotas prepotentes, até mesmo na história do nosso Brasil, são pessoas que outrora subjugaram, maltrataram, torturaram seus semelhantes, porque achavam que eles eram praticamente possuidores de uma dádiva divina e que ninguém tinha o direito de tirar-lhes. Tanto que chegaram à prepotência no passado, porque nós não agredimos crenças religiosas, mas chegaram à prepotência de venderem as santas indulgências, e por isso Martinho Lutero protestou e surgiu, em consequência disto, o protestantismo, que é a nova linha de evangelização que surgiu e que criou tantas situações no campo da história, ou melhor, protagonizou, porque não criou, eles não criaram, mas os prepotentes de outrora quiseram, até mesmo através da sua fé, impor suas ideias. Vejam só quantas pessoas foram sacrificadas, porque realmente elas queriam crescer em espírito e queriam também deixar de aceitar, queriam analisar aqueles dogmas que muitas vezes deixavam a pessoa mergulhada na humilhação. Vejam só o caso das irmãs que viviam em clausuras e nunca tinham contato com o público, com os seres humanos demais. Viviam só em atitude de oração e espírito de sacrifício. Só orando. Tão somente orando e achando que com isso estavam sendo de grande utilidade, até que existia um progresso, mas perderam também a oportunidade de fazer o bem. Então as pessoas interpretam equivocadamente muitas vezes os ensinamentos, e nós também às vezes cometemos esses erros na atualidade. Mas o amor divino, que é uma maravilha num grau infinito, está ensejando através da multiplicidade das crenças religiosas, para que todos possam adquirir as condições de humildade, de amor, de prática do bem, de paz, de fraternidade, o que só acontece quando a pessoa tenha em si desenvolvido as características que são configuradas pela humildade. Assim, então, pode-se dizer que não é somente através de nós que essas ideias são pregadas, e os dizeres de Cristo foram muito claros, que as ovelhas do aprisco do Pai, nenhuma delas iria se perder. E a gente sabe que nem os nossos irmãos que estão dissonantes das leis divinas estão destinados a sofrerem penas eternas. Não tem essa de o orgulhoso ou o mal cometendo um pecado contra um ser infinito merece um castigo infinito. Para nós isso não existe, é incompatível com o amor.
E Deus só quer que nós preenchamos os requisitos do amor, tenhamos o progresso, a fim de que possamos ser humildes e desenvolver, então, sim, as outras potencialidades que estão sediadas em nosso perispírito, em nosso espírito, e que não são usadas porque depende daquela condição que é a humildade, é a paz, é o amor, é a indulgência, é, enfim, a aquisição de conhecimentos, mas todos eles desprendidos dos bens materiais, embora reconheçamos a prova da riqueza é necessária e a prova da pobreza também é necessária, porque somente nestas provas, observando-se as leis divinas, é que nós iremos conseguir preencher esses requisitos para que num dia possamos, enfim, nos tornar humildes verdadeiramente, que é substituirmos todos os registros que configuram nossos desequilíbrios por virtudes que configuram o nosso amor e a nossa afinidade, e até mesmo, por que não dizer, a nossa semelhança com Cristo, porque nós estamos buscando uma trajetória evolutiva. E devido termos sido criados para este propósito, é que Cristo mesmo disse que nós, embora não soubéssemos, éramos deuses, e na verdade, em espírito, nós estamos destinados para crescermos em direção a Deus, e vamos ter muitos dos atributos que Deus usa, também manifestos em nós através do nosso próprio trabalho. Em termos de futuro, iremos ser, como muitos já são, os co-criadores do Pai, que praticamente regem e viabilizam a manifestação deste equilíbrio maravilhoso existente no universo e que configura verdadeiramente aquilo que chamamos de paz e amor universal. Será que eu pensei certo, meus irmãos? Irmã Cris? Perfeito, professor Joel, como sempre, perfeito. E o pessoal aqui no site, estou colocando alguns pensamentos, algumas opiniões que vêm de acordo com o que o senhor estava falando. Por exemplo, o Beto coloca que o mundo em que nós vivemos é marcado por uma cultura que centraliza tudo no eu. Uma cultura centrada no egoísmo, no individualismo. A dificuldade da humanidade decorre do fato de ela ter que ser autêntica, não pode ser aparente, não pode ser fingida, ou existe ou não existe. Realmente, as virtudes são assim, né? Ou elas existem ou elas não existem. Aí, ainda complementam aqui. Um visitante, a pessoa humilde age da mesma forma em todas as situações, seja ela favorável ou desfavorável. E aí complemento, com certeza, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza. Aí complemento, mas humilde nunca está triste. Aí já eu discordo um pouquinho, e teve alguns outros comentários que colocou assim: há seus altos e baixos, mas a fé que ele tem em Cristo ajuda a superar qualquer tristeza. Eu parto do princípio de que tristeza é um sentimento, e faz parte, como ser humano, sentir a tristeza. A gente não consegue ser feliz a todo instante, a todo momento. Mesmo porque se a gente fosse feliz a todo instante e a todo momento, e a tristeza é a ausência da felicidade, a gente não saberia nunca o que seria ser feliz, né? Porque a gente estaria tão acostumado. Assim, eu imagino que seja normal ficar triste, mas nem por isso a tristeza justifica se perder a fé, se tirar a vida, se cometer atos violentos contra a lei do amor, né? Eu acho que é justamente isso que a gente tem que trabalhar. Temos que nos conhecer e conhecer os nossos sentimentos para que, em prol disso, a gente possa amadurecer espiritualmente, controlando o que não é tão bom, né? Melhorando o que já é bom e assim havendo equilíbrio. E a gente já viu vários cientistas estudarem, falaram do equilíbrio emocional, né? Do amadurecimento emocional, que já foi tão estudado, né? E agora compete a nós, né, começarmos a estudar esse amadurecimento espiritual, que muitos chamavam de inteligência emocional. E por que não uma inteligência espiritual, né? É o que a gente precisa, porque aí nós vamos encontrar equilíbrio. Nós somos matéria, mas somos espírito. Então, o equilíbrio se dá quando a gente consegue juntar tudo e deixar isso o mais harmônico possível. Não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar. Senão nós vamos começar a falar agora, saindo da humildade, vamos passar para o orgulho, que é o mais fácil de se viver na atual
sociedade no atual momento, como colocaram aqui. Alguém do grupo tem alguma coisa para falar? Posso continuar? Pode continuar, mano. Por mim tá perfeito. Então, tá bom. Então, o terceiro questionamento seria: por que existe o orgulho? Quais os vícios causados pelo orgulho? Eu achei essa colocação muito interessante. Estava lendo um livro que, como nada é por acaso, mas ele estava justamente nesse capítulo em que ele fala do orgulho. E eu achei interessante porque ele faz uma comparação. Para a gente entender o que é orgulho, antes nós temos que ter uma plena consciência de que somos nós que decidimos de que modo interpretamos os atos ou os acontecimentos e atitudes que acontecem conosco. Então, antes de começar a pensar em orgulho é um sentimento, nós temos que ter claro que tudo que acontece conosco, né, todos os atos, todos os acontecimentos, tudo, na verdade, depende da forma que vamos interpretar isso. Por exemplo, para um pessimista, o céu está nublado, ele vai acordar de manhã e falar, ixi, vem chuva. Para um otimista, ele vai acordar o mesmo céu e falar, logo o sol vai sair. Então, na verdade, assim, o fato é um só, o dia está nublado, mas cada um percebe de uma forma diferente. Então, é interessante a gente ver isso. E aí, a gente pode complementar que qualquer pessoa ou acontecimento terão para nós o exato sentido e valor que lhe atribuímos. Então, tudo depende do valor que a gente atribui. Se uma pessoa briga comigo, isso vai me afetar ou não, depende do valor que eu dei para aquela briga, para aquela palavra impensada, né? A buzina daquele cara que buzinou quando eu estava no trânsito. O que isso vai me afetar? Depende de mim e não dele. Então, se a gente pensar assim, muitas vezes acabamos por perceber as coisas não como elas realmente são, mas principalmente como nós somos, como eu estou naquele momento, é assim que eu vou sentir aquela pessoa, aquele fato, aquele acontecimento. Assim, o homem é um ser que pensa. Se ele pensa, a gente pode concluir que ele é fruto de suas sensações e percepções, correto? Todo mundo entende até aqui? Todo mundo concorda? Eu, pelo menos, concordo. Eu acho que é assim mesmo. Então, o homem vai ser fruto daquilo que ele sente, pensa e percebe. E o orgulho acaba sendo, então, uma forma pela qual interpretamos as pessoas e os fatos. Ou ainda, a gente pode dizer que talvez seja um estado de consciência em que a insensibilidade predomina. Então, o orgulho pode ser uma insensibilidade. Eu não consigo sentir a outra pessoa. Eu sou insensível a outra pessoa. Aí a gente começa a ligar com o que foi colocado aqui. A sociedade atual faz com que a gente se feche em si mesmo. O meu eu tem mais importância do que o outro. Eu sou mais do que o outro. Aí a humildade já não existe, né? Eu já não tenho que ser igual, eu tenho que ser mais. Não basta ser igual, eu tenho que ser mais. Então, assim, se a gente for analisar por esse aspecto, o orgulhoso ele só vai utilizar o que ele supõe ou imagina, porque é a percepção dele. Não, na verdade, o que ele está sentindo de verdade, o que o coração está falando, mas sim o que ele cria, que é uma percepção, a gente pode chamar distorcida da realidade, dando importância apenas aos que os outros vão achar dele, né? Não se importando com o que o eu verdadeiro dele é, como é o eu verdadeiro, né? Será que ele é tudo aquilo que ele tenta aparentar, não sendo sincero consigo mesmo? Então, o orgulho, vejam, o orgulho não é só uma forma de se mostrar, ele tem uma causa mais interior. Então, quando a gente vai trabalhar o que não é virtude, o que seria um vício, a gente tem que começar lá do fundo, para poder entender como ele processa, como ele trabalha, para daí sim a gente conseguir, de uma certa forma, ir eliminando. Porque entendendo o princípio de tudo, fica mais fácil trabalhar. Se eu não entendo, eu vou achar, não, mas eu não estou sendo orgulhosa, quando, na verdade, lá no meu íntimo, eu sei que estou sendo, mas eu não paro para ouvir, para ver. E os vícios, a gente bem sabe, que não começam de hoje para amanhã.
Por exemplo, fumar. Você não começa fumando 10 maços de cigarro por dia. Você começa fumando meio cigarro, um cigarro, não é assim? Mas a gente não se percebe. Imagina, eu estou fumando um cigarro, você acha que sou viciado? Nunca. Imagina, isso não me atrapalha. Só que aí quando chegam a 10 maços, ou um maço por dia, eu já estou exagerando demais, mas que seja um maço por dia, aí já começa a atrapalhar. Mas a pessoa não se apercebeu. Por quê? Porque a realidade, a percepção que ela tinha da realidade era distorcida. Então a gente está vendo aqui que com orgulho se passa da mesma forma. É como se a pessoa orgulhosa apenas interpretasse papéis no palco da vida. Ora ela é de um jeito, ora ela é do outro, de acordo com o cenário que ela se encontra. E assim, podemos dizer que o orgulhoso vai predominar. Então, o ego, a ilusão da mente, aquela sensação que ele quer causar. E não a alma, que seria a percepção dos sentimentos, o que é mais profundo, né? Essa é a diferença. Portanto, o orgulhoso age distante do seu verdadeiro eu. Ele se perde de si mesmo. Ele se perde daquela centelha divina que vive em cada um de nós. São carentes dos valores do espírito, como ética, bom senso, sensibilidade, naturalidade. Vivem numa ilusão, não distinguindo o eu idealizado do eu realmente são, do que ele é realmente. E é dessa forma ele não vai conseguir se libertar das aparências, pois ele perdeu a conexão com ele mesmo, perdeu a sua identidade. Então ele vai viver daquilo que o outro gostaria ou é pop estar no momento, da status, da charme estar usando isso ou aquilo, fazendo isso ou aquilo, ou indo no barzinho ou outro tendo aquele carro. Né? Então esse é o orgulhoso. Na verdade, muitas vezes a gente acha que o orgulhoso pode ser aquela pessoa preocupada, não em demasia, mas preocupada com a aparência dela. Então, por exemplo, para sair ela vai e se troca. Isso é normal, na verdade a gente tem que se preocupar com a pessoa que não está nem aí com a aparência, em nenhum momento da vida dela. Então aí a gente se preocupa, porque talvez a pessoa esteja entrando numa depressão profunda. E ela quer cada vez mais se afundar. Então, daqui a pouco ela não vai mais tomar banho, não vai mais trocar roupa suja. Então, veja, você ter um cuidado com a sua aparência para se manter limpo, asseado, estar num local trajado de acordo, não é o fato de ser orgulhoso, é o fato de se colocar como uma pessoa em equilíbrio. Agora, o que a gente pode falar daquela pessoa que está sempre querendo ajudar os outros e se diz muito caridoso, mas que no fundinho, bem no fundinho dela, ela só vai ajudar o outro porque ela quer, na verdade, controlar e mandar a vida alheia. Né? Aí aqui tem aqueles casinhos da sogra, que vai lá ajudar a nora, mas que no fundo ela quer comandar a casa, e tantas outras brincadeiras, né, que a gente usou aqui para ilustrar, mas que existem no nosso dia a dia. São aquelas pessoas que, na verdade, adoram uma fofoca. Vão ajudar, não para ajudar, mas para saber da vida do outro, para poder fofocar, para daí pouquinho estar falando mal do outro. E se a gente parar para pensar, o orgulho vai existir em decorrência do quê? Em decorrência da nossa ignorância em colocar os ensinamentos do Mestre Jesus de forma prática no nosso dia a dia. Orgulho nada mais é do que a falta de amor, amor a si próprio, né? Aquele eu mais profundo. Então é o amor àquela imagem que se cria, que não é o próprio eu. Se a gente for ainda mais além, nós vamos percebendo que com o passar do tempo, esse orgulho vai fazendo com que todos ao redor sejam ignorados, desprezados, né? Não se tem valor. A única coisa que tem valor é aquela imagem, nem o próprio eu verdadeiro dele que dói ali, continua. Então, a gente pode até arriscar dizer que o orgulho é o responsável pela maioria dos vícios, né? Porque ele vai afastando a pessoa do seu próprio eu. E com isso, a evolução e amadurecimento espiritual, né, não acontece. Então, por isso que a gente vê tantas vezes que se fala que a gente precisa vigiar, orar e até ver, né, como diz a Ivone Pereira, a gente precisa ver, estar bem atento, no final do dia fazer aquela nossa retrospectiva, o que será que eu fiz? Porque quando é pouquinho a gente consegue reverter, mas quando está num nível muito alto, a gente já se sentiu, já está todo
perdido e não consegue mais se achar. Aí fica muito mais difícil. E é importante lembrar também que o orgulho, ele não leva a nada. Veja, é o amor que leva. Nós não nascemos para viver longe um do outro, nós temos que viver com os outros, porque é só dessa forma que a gente pode praticar o amor, que a gente pode crescer, aprender e colocar o evangelho em prática. Como é que eu vou colocar o evangelho em prática se eu vivo só para mim? Se sou só o meu eu, o resto é resto, não tem mais nada. Então é bom a gente parar de vez em quando e pensar se nas mínimas coisas eu não estou fazendo isso, principalmente na família, que muitas vezes é colocar de lado. Será que eu ajudar, dar uma varridinha, passar um pano, ou ir junto com meu marido quando ele está consertando o carro, fazendo serviço fora? Será que isso é demais? Será que eu só tenho orgulho do que eu faço, não posso ajudar ninguém a fazer nada? Eu não estou junto? Será que estou preocupada só comigo? Mas agora é meu momento de lazer, por que eu vou varrer? Agora eu não vou ficar aqui. Será que é isso mesmo? Será que não tenho que compartilhar a vida? Afinal, somos todos um no Pai. Nós vamos ver numa mensagem final que recebemos essa semana. Então, o que eu teria para colocar seria mais ou menos isso. Vou deixar agora, que eu já falei demais, eu me empolguei, eu já falei demais, vou deixar agora para o Donizete, para a Cláudia e para o professor Joel para estarem complementando. Bem, Cris, você falou tudo e não tenho nada para falar. Cláudia, se você tiver... Só para fazer uma pequena síntese do que a Ana falou, que a gente lembra que, assim, que é por orgulho que a gente acaba discutindo, que é por orgulho que a gente briga, que é por orgulho ferido que a gente acaba se magoando, né? E o orgulho, esse sentimento que é uma falha nossa, ele é o que dificulta o perdão. Porque, na verdade, a gente comete o exagero do amor próprio, e a gente sabe que tudo que é exagerado a gente acaba errando, e isso dificulta o perdão, porque nós temos 1000 argumentos para nos colocarmos em posição de vítimas, mesmo que estejamos com razão. O perdão tem que vir, o perdão é o momento da gente ter a humildade de reconhecer e desenvolver essa virtude, mas o orgulho ele impede, porque o orgulho ele começa a trabalhar nessa vaidade nossa, e daí vai desencadeando. É por isso que muitos chamam que o orgulho ele é o pai de todos os males, porque ele vai desencadeando todas as outras nossas falhas, né? Então era assim, que nenhum exemplo, a gente pode ter o orgulho dos nossos filhos, mas a gente não deve achar que nossos filhos são melhores do que os dos outros, por causa de ter esse orgulho. Mas então, é só isso que eu queria complementar. Professor Joel? Muito bem. Vocês não esgotaram praticamente os assuntos todos, porque, é claro, a gente sempre sabe que na história da humanidade, todo o sofrimento que aconteceu e todo o sofrimento que está acontecendo e que ainda irá acontecer na sequência, dentro da eternidade, na pluralidade dos mundos habitados, é uma decorrência tão somente do orgulho. Agora, o orgulho está relacionado com a nossa origem, né? Então, se a gente reanalisa a história da humanidade, iremos perceber que o que a Claudinha disse é perfeito. O orgulho é o responsável por todos os sofrimentos da humanidade, porque associado ao orgulho existem as outras formas de imperfeições que se manifestam. E é importante lembrarmos também, nestas ponderações que foram feitas, com grande propriedade e de imensa utilidade para aqueles que querem realmente se autotransformar com base nos ensinamentos evangélicos propiciados por Cristo, é necessário que entendamos, quer queiramos, quer não queiramos, no dia em que tenhamos consciência das consequências, das imperfeições oriundas do orgulho e postas em prática por nós, e que, de certa forma, infelicitar os nossos semelhantes, ficarão registrados em nós. Nós não nos libertaremos disto enquanto a reparação nossa com aqueles que foram magoados e machucados por nós aconteça, e enquanto não nos libertarmos desses registros que muitas entidades espirituais chamam de manchas da alma, para configurar e caracterizar as doenças que nós temos no nosso ser espiritual.
e que muitas vezes implica na necessidade de um percurso por caminho muito doloroso, até como forma de libertação da nossa alma que precisa curar a sua saúde. Então, realmente, foram muito ricas as exposições relacionadas com o orgulho e com os demais vícios que são decorrentes deste orgulho. E que forma melhor existe para nós conseguirmos reparar todos os problemas que se acham registrados em nós e também nos nossos semelhantes, do que vivermos na Terra, na nossa trajetória, unidos em forma de família. Por esse motivo, então, essas pessoas com as quais nós nascemos e vivemos na Terra, que são os primeiros e os mais importantes instrumentos que recebemos do Pai, para que possamos assim edificar o reino do céu em nós mesmos. Eu conheço casos até lastimáveis de irmãos que viviam pregando doutrina em sociedades espíritas, que eram brilhantes nas suas exposições e eram tão dedicados na prática da doutrina espírita que esqueceram-se da própria família. E quando caíram em si, estas famílias estavam carentes e estavam percorrendo todos os caminhos equivocados que a sociedade delinquente do presente propicia, porque os filhos simplesmente não receberam aquela formação básica de religiosidade para que pudessem se tornar libertas. Vejam só. E a pessoa estava orgulhosa, achando que estava pregando o evangelho e sendo perfeito na sua vida, e esquecia-se dos seus familiares. Então, nós temos exemplos também entre nós. Para nós também existe o telhado de vidro. Mas o importante é sabermos, considerando o livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, estas características, numa época quando ainda estávamos nos estágios iniciais da nossa trajetória evolutiva, foram até mesmo males necessários naquele tempo e que até eram bens. Por exemplo, as pessoas tinham que prover e satisfazer as suas necessidades, e nisso existia a competição e a luta, e os mais fortes prevaleciam. Mas no campo dos princípios espirituais que se desenvolveram também nas demais escalas zoológicas, que perfazem perfeitamente dentro da classificação proposta por Charles Darwin, nós sabemos esses animais lutavam e na sua luta precisavam sobreviver. E é claro que na lei da sobrevivência tem que prevalecer os mais fortes, os mais aptos. Então percebam, existe uma série de características na forma de instintos que até foram necessários na nossa trajetória evolutiva num passado que se perde na noite dos tempos. Mas no momento em que nós chegamos no reino hominal e começamos a aprender a discernir, então iniciaram-se os ensinamentos propostos pelos enviados do Senhor, até que Cristo veio e foi o mais elevado Espírito que veio para nos deixar os seus ensinamentos na continuidade do grande plano divino de nortear os nossos destinos em direção a Deus. Mas, na verdade, nós precisamos lutar a partir que começamos a sentir e discernir, dentro das leis divinas, contra estas características que muitas vezes configuram, e na maioria das vezes configuram orgulho em nós. E as demais, os demais defeitos, as demais culpas, as demais posturas comportamentais, vícios, prepotência, egoísmo, posse, desejo de posse, como se os bens materiais fossem tudo. Tudo que foi dito foi muito bem exposto, porque na verdade é bem assim. Num dia fomos muito ricos, no outro dia precisamos ser muito pobres, para na prova da humildade aprendermos a dar valor àquelas situações que muitas vezes nós no passado, quando por esta situação não vivenciamos, deixamos de levar em conta e de perceber que tem que ser levado em conta na nossa autotransformação. Então, meus irmãos, percebam que realmente nós ainda estamos nos dias atuais lutando contra o orgulho. Por mais que não queiramos, ainda em nós existe uma pontinha de orgulho, porque através
da nossa luta é respaldado exclusivamente nos ensinamentos evangélicos, vamos tendo o surgimento daquela luz que irá configurar a luminosidade do futuro em todos os seres humanos, que é a humildade, o amor, onde só seremos felizes se a felicidade do nosso semelhante existir. Aí então sim, nessa atitude de comportamento, nós iremos estar sendo humildes, que não tem nada a ver com humilhação, com a interpretação que foi dada pelas nossas irmãs no começo das considerações. Então, lutemos contra o nosso orgulho. Vamos colocar no lugar dos nossos defeitos, dos nossos vícios, virtudes verdadeiras, que não vão servir para nos tornar orgulhosos, mas vão servir sim para que possamos marchar em direção àquela condição que devem ter os seres que são amorosos e para isto foram criados para ser na sua trajetória eterna, a partir de um patamar evolutivo mais alto, que é a humildade, o amor, a fraternidade. Praticamente, é como disse Cristo, que todas as leis e os profetas estavam inseridas dentro do conhecimento e dentro do amor. E o amor só pode existir verdadeiramente se formos humildes. A humildade que existe tanto na prova da riqueza e que se manifesta também na prova da pobreza. Sejamos, meus irmãos, no sentido crístico, como Cristo quis configurar e que agora nós entendemos perfeitamente, humildes. Percamos esse falso orgulho e não nos sintamos humilhados na nossa situação social, porque tudo aquilo que nós vivenciamos no presente representam processos úteis para a nossa trajetória evolutiva. E então, na humildade, nós enxergamos a grandeza do Pai, quando ela é consciente. E realmente, se encaramos tudo o que existe e que foi criado pelo Pai, não temos outra postura a não ser sermos humildes perante Ele. Mas também precisamos ser humildes perante os nossos semelhantes, porque foi para isto que Ele nos criou. Meus irmãos, irmã Cris, fala. Perfeito, professor João. O senhor conseguiu fazer assim um desfecho, fechando tudo como sempre, ficando muito bom. E até o pessoal aqui do chat concorda com o senhor, porque a Solange, antes de eu falar, já tinha colocado. Na verdade, todos temos um pouco de orgulho e temos que trabalhar isso. E a gente colocou verdade, né? Todos temos um lado luz, um lado treva, e a gente tem que trabalhar para que o lado luz seja maior do que a treva, né? O Donizete ainda coloca, temos que sustentar somente aquele que é bom para nós e o nosso próximo. Então, acho que ficou bem claro. Hoje nós vamos parar por aqui. A gente teria mais um questionamento, que seria sobre desenvolver a inteligência, mas a gente deixa para a próxima semana, quando nós vamos estar... então, a gente deixa para a próxima semana, quando a gente vai estar provavelmente fechando esse capítulo, né? Sim. E nós vamos passar, então, agora para considerações finais, como o senhor já fez as considerações ótimas, conseguiu fazer uma síntese de tudo que nós falamos. Essa semana nós recebemos uma mensagem do irmão Mateus, que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Então, eu gostaria de estar lendo para vocês, para que fique como reflexão final. Aí depois a gente procede para a prece de encerramento, né, que vai ser feita pelo Donizete hoje. Então, vamos lá. Então, essa é uma mensagem do Espírito Irmão Mateus, psicografada pela médium Lúcia. Então, o título da mensagem é: Somos todos um na teia da vida. Amigos queridos, mais uma vez estamos juntos, pois somos todos um. Como é difícil entender o sentido de somos todos um. Gostamos de ser únicos e, dessa maneira, aceitar que somos todos inibe esse sentimento de exclusividade. Mas não é esse o verdadeiro sentido da frase. Para o Pai, somos únicos e insubstituíveis sempre. Então, qual é o sentido de somos todos um? Visualizemos as relações que nos cercam. Iniciemos pelas relações familiares.
Sabemos que o comportamento de um membro da família sempre acaba por afetar o todo, que é a família. Abrangendo um pouco mais, vamos para o nosso setor de trabalho. Nesse cenário, também fica fácil visualizar que as metas do grupo dependem do engajamento de todos, cada qual com suas tarefas. E a empresa? Bem, pode ser que fique um pouco mais complicado visualizar, mas ainda assim, se nos aprofundarmos e ampliarmos nossa visão, conseguiremos enxergar que o sucesso da empresa dependerá da ação de cada funcionário, seja qual for a área. A empresa e todos os empregados passam a ser um. Vamos agora estender o conceito para a sociedade, para o país, para todo o orbe terrestre. Difícil? Acredito que não. Basta alargarmos a nossa percepção, deixar a micropercepção para avançarmos para a macropercepção. Tudo está interligado. Vivemos numa teia de relações, onde o sucesso desta teia depende do desempenho pessoal de cada um. O objetivo desta teia é sustentar e manter a interligação perfeita de todo o orbe. A cada ruptura, uma parte se isola, e assim sofre as consequências desse isolamento. E se houverem muitas rupturas, o que irá acontecer? Cada qual vai se isolar e viver um mundinho seu, e aos poucos já não se sentirá importante e único no processo de construção do mundo de regeneração. E assim sendo, pode escusar-se das responsabilidades do que não está funcionando, justificando assim a sua consciência pelo não agir. Com nossa vontade, harmonia e equilíbrio interior, podemos ir aos poucos tecendo novos fios e costurando as rupturas, juntando-se novamente ao todo. Essa é a teia da vida, a qual todos pertencemos. Estamos ligados e temos responsabilidade. É preciso doar o melhor de si a cada instante, não apenas para si, mas para todos, sendo este o elo que consegue restabelecer as conexões e ir um pouco mais além. Comecemos hoje a restaurar e construir as teias da vida, que nos conecta ao Pai Criador e a todos os espíritos encarnados e desencarnados, pois temos a certeza de que no Pai somos todos um, e seja qual for a ação de um de seus membros, essa encontrará reflexo em todos os outros. Amor, responsabilidade e ação é o que os convido a praticarem nesta semana na teia da vida. Fiquem com o discernimento e afabilidade de Maria nas decisões cotidianas. Então, agora é uma excelente oportunidade para a gente refletir, né, sobre o egoísmo, sobre a humildade, sobre ser um. Vamos pedir, então, agora para que o Donizete faça a nossa prece de encerramento. Agradecemos a presença de todos e contamos com vocês na próxima semana. E também entrando na nossa página do Face, colocando comentários, sugerindo, propondo. Vamos lá, Donizete? Então vamos serenando os pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos irmãos da colônia Recanto de Irmãos, por mais essa noite de conhecimento e ensinamento. Que saibamos usar nossa humildade e a nossa inteligência, por mínimo que seja, em favor do bem com o próximo e conosco também. Vamos aprender a amar, não aquele amor que faz com que soframos, porque o amor verdadeiro não faz sofrer, não magoa e nem decepciona. E para finalizar, vou ler a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. À bondade, ao poder, à beleza, à perfeição. Queremos, de algum modo, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso, de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá, um dia, a vossa santíssima imagem. E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Uma boa noite a todos. A Rádio Luz Espírita apresentou programa Conversando o Evangelho. Uma produção Equipe Luz Espírita. Acesse www.luzespirita.org.br